Você sabe quem estava em reunião com Alexandre de Moraes hoje às 5h30 da tarde no horário do Brasil? Tá na agenda do Alexandre de Moraes no site do TSE. Tá na agenda, tá no site do TSE. Eu vi. Randolfo Rodrigues e o PT. Aí o PT sai de lá falando o quê? Vamos fechar o Brasil Paralelo. Falta o quê para o brasileiro entender que nós não vivemos num país livre, normal, que nós estamos já inseridos em todo um cenário de guerra civil e ditadura? E a pergunta que eu faço, por que um ministro do Supremo tem que ter uma reunião em particular com um dos lados em que concorre ao cargo máximo executivo da nação? Me explica isso. Eu queria entender isso. Sendo ele presidente do TSE. Não, eu pergunto... E detalhe, só para completar. A equipe que libera o cara a concorrer ao cargo é quem está conferindo o teu voto. É quem está conferindo o meu voto. É quem estava hoje sentado com a oposição ao governo em uma reunião privada particular. Mas isso você percebe exatamente na ação de hoje, que aconteceu no Paraisópolis, na favela do Paraisópolis, inclusive com as matérias de jornal. Eles ocultam a verdade. Você não ouviu em lugar nenhum sobre essa reunião, a não ser aqui agora. Isso não sai em lugar nenhum. Ninguém divulga. Porque não é de interesse da população. Eles querem ocultar a verdade. Isso está na cara. Absurdo, cara. Você vê, o Alan mesmo disse. Ele está exilado nos Estados Unidos enquanto um condenado, ex-condenado. Sim. Não sei como falar mais. Ele está concorrendo à presidência da República. É isso que ele está falando. Vê qual câmera aí. Mostra a agenda aí pra Não galera. vai dar para mostrar que é bem pequenininho. Tá aqui, ó. Audiência com o senador Randolfo Rodrigues e parlamentares da Frente Brasil da Esperança, que é o PT, né? A frente do local gabinete da presidência. 5h30, agenda do ministro Alexandre de Moraes, site do Superior Tribunal Eleitoral. Isso aí é uma pergunta de um leigo. Isso é uma coisa normal? Toda eleição, os candidatos eles podem marcar uma reunião com o presidente do TSE, que é ministro do Tribunal Superior, ou não? Isso daí está acontecendo providencialmente nesse momento? Bom, você quer começar associando que as distribuições das urnas no Brasil foram entregues todas em bases do PT? Bases do PT recolheram para colocar nos seus colégios eleitorais. Nós tivemos vídeos de pessoas comuns, cidadão comum, eleitor comum, entrando dizendo, por que aqui? Por que não em outro lugar? Por que aqui? Porque essa sede é do PT. Aqui é um sindicato do PT, aqui é uma base do PT. E tá aí, se alguém souber, inclusive, eu quero ouvir isso aqui. Porque a sua pergunta, ela é ainda era razoável, perto de toda a logística que é feita, que a gente vê, uma logística completamente socialista, comunista, pendente a um lado onde você vê a reunião de hoje não faz o menor sentido, a menos que alguém explique, não sei se eu duvido que vai explicar. Sim, a pergunta é simples. Quantas vezes o Randolfo Rodrigues se reuniu já com os ministros do Supremo Tribunal Federal, do TSE e tudo? Quantas vezes? E os outros candidatos e os outros parlamentares? Ninguém tem essa abertura. Alguma coisa não está certa. Perdão, o próprio presidente da República. Exatamente. Quando é que você me mostra uma agenda deles sentando com eles e marcando reunião com eles? Mas a concorrência está lá, está sentado. E detalhe, quando você vê que a liberdade do nosso oponente, né, declaradamente aqui, uma mesa de direita, quando você vê que ele foi liberto, não foi absolvido, né? Ele foi tirado do cenário para concorrer ao cargo. E quem o liberta é quem vai conferir os nossos votos, vai contar nossos votos. Então, assim, é assustador. Até tem, inclusive, a Damares foi quem trouxe pra gente, trouxe à luz e descortinou aquela reunião que vai acontecer aqui em Nova York. Inclusive, o Alan dos Santos já comprou o seu ticket, né, na carteira privada. Eu tô sabendo que ele vai estar lá. Eu quero estar lá. Que reunião é essa, hein, Wesley? Ele vai estar... Não, o Alan já comprou o ingresso, ele falou que a cadeira dele é cativa, vai estar de gabinete. 14 de novembro vai ter um evento com... Primeiro que o evento é organizado pelo LEAD, né, do Dória, e vai ser dia 14 de novembro em Nova York. É o primeiro panfleto que eles fizeram, o Brasil e o novo governo. Aí ficou muito escandaloso, aí agora eles mudaram. E antes eles tinham convidado o ministro Marco Aurélio Mello. Deixa eu te interromper. Que novo governo é esse? Que vai acontecer em novembro, as eleições em outubro. Eu vou chegar lá. Como que já está anunciando o novo governo? Então, eu vou chegar lá. Aí o Marco Aurélio Mello, como ele sai
da Suprema Corte, e enquanto estava lá, ele disse que o Alexandre de Moraes era xerife, e depois que ele saiu e deu entrevista e falou que vai votar no Bolsonaro, aí ele foi desconvidado do evento. Isso responde a sua pergunta? Agora, sobre a normalidade, você perguntou assim, isso é normal? Toda vez que a gente faz essa pergunta, né, isso é normal, a gente está sempre fazendo um parâmetro com uma outra coisa, certo? Que aí você vai saber se tem normalidade ou anormalidade. O problema é o seguinte, eu trabalhei 2 anos no Complexo da Maré. Se tu perguntasse para mim, Alan, é normal ter tiroteio na favela? Não é? É normal. Então, por isso que o brasileiro entende que reunião dessa é normal. Sabe por quê? Sabe quantos países o processo eleitoral é controlado pelo judiciário? Não faço ideia. Você sabe quem controla o processo eleitoral aqui? O executivo. Sabe quais lugares no mundo onde quem controla o processo eleitoral é o judiciário? Eu acho que não existe, né? Tem, pô. Venezuela. Cuba, Argentina. Você tá inventando, Alan. Não, tá. Você entende? Que, assim, Imagina. A gente já tem uma normalidade que é a seguinte. Os exemplos que nós temos de normalidade no Brasil, ou seja, se a gente quiser comparar o Brasil de agora, pelo menos com o Brasil de 88, 89, alguma coisa do tipo, se nós quisermos comparar o Brasil com o Brasil de 20, 30 anos atrás, nós já estamos comparando uma favela deteriorada com uma favela que ficou mais deteriorada ainda. O Brasil glorioso, que nós crescemos, a gente andava de bicicleta, brincava, a gente tinha toda a segurança do mundo. O Brasil que você brincava na sua rua e a segurança que você tinha é a mesma que você tem na sua rua hoje aqui. Esse aí não tem mais como comparar. Aí cada vez mais o brasileiro está se acostumando, né? Ele vai se acostumando com lixo, daqui a pouco ele vai se acostumando com mais lixo. Eu cuidei de morador de rua. Ser humano não tem limite não, cara. Uma vez que ele vai aceitando, ele vai comendo uma coisa de menor qualidade hoje, amanhã ele já tá comendo, ele tá deixando de comer a carne, tá comendo a coxa de frango, ele já corta o peito de frango e já começa a comer a asa, daqui a pouco tá comendo o pezinho, daqui a pouco já não tem mais o frango, raramente ele consegue, ele vai comendo uma linguicinha aqui, outra ali, daqui a pouco ele quase já não tem mais carne, começa a comer ovo, ele vai se acostumando.